Hoje a gente vai fazer uma leitura diferente aqui. Eu não vou perguntar sobre amor, não vou perguntar sobre traição, não vou perguntar sobre trabalho, não vou perguntar sobre o financeiro, nem sobre saúde, nem sobre caminho. Hoje eu vou deixar o baralho falar novamente com vocês. Eu vou permitir que as cartas revelem essa mensagem para vocês. Então, se essa leitura chegou até você, se conecta aqui comigo. Se conecta com a minha voz, se conecta com o meu baralho. Eu vou usar o baralho de Marsala, tá? Tarô. Eu ia usar o tarô da Cigana Sete Saias, mas talvez eu use ele só para tirar hoje uma complementação para as nossas leituras. Então, vou pedir agora para você respirar fundo. Se conecta com a espiritualidade, se conecta com a sua mente, dissipe todo pensamento ruim, negativo. Se conecte comigo por alguns instantes. E se esse vídeo chegou até você, é porque essa mensagem quer falar alguma coisa de importante para ti. Então vamos lá, vem aqui preparar a mesa comigo. Espiritualidade, se conecte comigo com as minhas cartas. Deixa o baralho falar hoje. Que essa mensagem seja dita pelas cartas. Que essas mensagens sejam ditas pelas cartas. Que as cartas falem o que essa pessoa que está assistindo o meu vídeo agora precisa ouvir, precisa saber, precisa entender, o que ela precisa estar compreendendo. Fale comigo, baralho, fale com as cartas. Que essa chama ilumine nossa leitura, ilumine a nossa conversa, ilumine a nossa clareza, a nossa intuição. Que as cartas falem aquilo que o coração e a mente precisam saber e entender. Aqui também, né? Que toda a energia que não pertence a esse baralho se dissipe agora e somente as mensagens que precisamos ouvir sejam faladas. Que só energias de luz falem através desse baralho. Que nenhum ruído, nenhuma coisa externa interfira na nossa leitura. Deixa o baralho falar, gente. Deixa ele entregar a mensagem que ele... já pulou aqui uma carta, o Rei de Paus. Já começamos. O baralho tá querendo falar mesmo. Vamos lá. Mais uma carta pra gente começar. Eu vou tirar já 3 cartas logo de cara pra gente poder destrinchar melhor essa história, tá? Então, respira fundo. Se conecta aqui com a minha voz. Deixa a espiritualidade falar com você. Deixa ela falar, se comunicar. A sacerdotisa. Temos o Rei de Paus e a sacerdotisa. Mais uma carta, baralho. Para a gente começar a nossa leitura. 5 de copas. 5 de copas. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Rei de Paus. Ação, iniciativa, confiança e liderança. Logo em seguida, a gente tem a sacerdotisa. Silêncio, intuição, algo oculto ou que ainda não foi revelado. E em seguida temos o 5 de copas. Decepção, arrependimento, foco naquilo que foi perdido. Interessante essa leitura. E você já percebe que essa leitura ela começou bem intensa, né? As 3 primeiras cartas que saíram foram o Rei de Paus, a sacerdotisa e o 5 de copas. E eu sinto que elas estão contando uma história, que o Rei de Paus representa uma energia de iniciativa, que pode ser que aquela pessoa determinada, alguém que gosta de liderar a própria vida, ou até um momento em que você se sente vontade de agir, mudar e conquistar algo importante, tá?
Mas logo depois vem a sacerdotisa. E ela aqui, ela me parece me pedir uma pausa. Tá? Ela diz, nem tudo precisa ser revelado agora. Existem algumas situações na sua vida que ainda está sendo construída em silêncio. Talvez você esteja buscando respostas do lado de fora, quando na verdade a resposta está dentro de você. A resposta que você tanto procura está dentro de você. A sacerdotisa também fala de perceber aquilo que não está sendo dito. Nem sempre o silêncio significa ausência. Às vezes, ele é um tempo de observação, de amadurecimento e de compreensão. E então, chega aqui o 5 de copas. Essa carta ela fala de uma tristeza, de uma frustração ou de algo que não aconteceu da forma como você esperava. Mas ela também faz uma pergunta muito importante. Você está olhando apenas para aquilo que perdeu ou consegue enxergar aquilo que ainda permanece na sua vida? Porque nessa carta que a gente tem aqui, ela olha para as taças derramadas, existem taças de pé atrás dela. Talvez a espiritualidade esteja mostrando que uma decepção ocupou tanto espaço no seu coração que você deixou de perceber as oportunidades que continuam diante de você. Olha como essas 3 cartas conversam. A sacerdotisa pede calma. O rei de paus mostra que existe força para seguir, a sacerdotisa pede a calma, a escuta, a confiança na própria intuição, e o 5 de copas lembra que não podemos construir um futuro, permanecendo presos apenas ao que ficou para trás. Talvez a grande mensagem desse início seja que nem todas as pausas é um atraso. Às vezes ela é um tempo necessário para você enxergar um novo caminho, que a tristeza ainda não deixou você perceber. Porque você está preso nisso. Você está preso nisso. Vamos tirar mais 2 cartas aqui para a gente completar a nossa leitura? Então vamos tirar mais 2 cartas para a gente ver como que se destrincha essa história. Baralho, o que mais você tem a acrescentar? Ó, caiu uma carta aqui. O valete de copas. O valete de copas. Mais uma carta para a gente entender toda essa situação. Vamos lá. Mais uma carta. Deixa o baralho conversar com você. Deixa o baralho falar. Deixa o baralho falar. Deixa o baralho falar com você. Rei de ouros. Curioso. E olha como essas 2 cartas mudaram o rumo da primeira parte da nossa leitura. Por quê? Depois do rei de paus, veio a sacerdotisa e o 5 de copas. Agora aparece o valete de copas e o rei de ouros. E eu sinto aqui que a espiritualidade está dizendo uma coisa muito importante. Sim, houve uma decepção. Sim, existiu uma tristeza ou algo que mexeu com o seu coração. Mas essa não é a última página da sua história. Não é. Tá? O valete de copas chega trazendo uma nova emoção. Pode ser uma nova oportunidade. No amor, uma reconciliação com alguém. Um pedido de desculpas, uma mensagem inesperada ou simplesmente a capacidade de voltar a acreditar depois de um período difícil. É uma carta que fala de abertura do coração. Mas logo em seguida veio o rei de ouros. Não basta sentir, é preciso construir. O rei de ouros não vive apenas de promessas. Ele fala de estabilidade,
compromisso, responsabilidade e atitudes concretas. Então eu sinto que essa leitura está trazendo um alerta muito bonito. Talvez você esteja esperando apenas palavras, mas a espiritualidade pede que você observe as ações. Porque sentimentos podem ser sinceros, mas não as atitudes que sustentam aquilo que realmente tem valor. Mas são as atitudes que sustentam aquilo que realmente tem valor. Não adianta você falar palavras bonitas, falar coisas bonitas, se as suas atitudes não demonstram, ou as suas ou da pessoa. Olha como toda essa história faz sentido. O rei de paus mostra a vontade de agir. A sacerdotisa pediu silêncio e confiança na intuição. E o 5 de copas mostrou uma dor que ainda precisava ser reconhecida. O valete de copas, ele te trouxe a possibilidade de abrir o coração novamente. E o rei de ouros encerra esse trecho dizendo para você escolher aquilo que traz segurança, respeito e construção. Eu sinto que essa leitura não está falando apenas de amor. Ela fala da vida. Ela diz que novas oportunidades podem surgir, mas ela precisa encontrar uma versão sua mais madura, mais consciente, e que saiba diferenciar palavras bonitas de atitudes verdadeiras. Porque aquilo que é sólido não precisa convencer você todos os dias de que é verdadeiro. As atitudes falam por si. Às vezes você pega e você, ai nossa, aquela pessoa ficou perto de mim. Ai nossa, aquela pessoa ali no momento que eu estava triste, ela ficou, mas às vezes aquela pessoa estava se nutrindo daquela oportunidade que você estava sofrendo para poder se aproximar de você e te enganar. E às vezes é uma pessoa que estava ali com você te ajudando o tempo todo, você não percebeu. Bem, você viu como que se fechou a nossa história? Então, pode ter uma reconciliação, uma conversa surgindo. Pode ser que você inicie essa conversa ou a pessoa que você espera inicie essa conversa. Depende das situações. Lembrando que a leitura ela pode mudar dependendo das ações de vocês, tá bom? Então, eu achei muito interessante. Ressoou com você essa leitura de hoje? Conversou com você? O que você acha dessa situação, dessa história que está sendo contada hoje? Porque se esse vídeo chegou para você, é porque essa mensagem precisa ser ouvida por ti, tá? Então seja muito bem-vindo aqui ao Fedra da Cruz. Eu sou o Fedra e o prazer é todo meu de ter vocês aqui. E eu espero que essa mensagem chegue até você que precisa ouvir e se conecte com ela. Obrigado e até um próximo vídeo.